gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha no canal, obrigada pela companhia, estamos juntas, graças a Deus. A máscara que nós vamos fazer hoje é especificamente para quem utiliza óculos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os olhos são porta de entrada também para esse vírus. Com a máscara, você protege o nariz e a boca. Então, é bem legal você utilizar óculos, tá? E para quem utiliza óculos, geralmente as reclamações são: fica atrás da orelha, já fica a alça do óculos e com o elástico incomoda. Às vezes a pessoa tem a orelha pequenininha, como a minha, e não cabe tanta coisa atrás da orelha. Não é criação minha não, tá, gente? Essa máscara. Ela não precisa de utilizar óculos, ou de utilizar elástico. Ela fica penduradinha por um elo, tá vendo? De um lado e de outro. Ela tem o araminho para adequar o nariz. E ela fica soltinha. Eu vou colocar para vocês. Geralmente eu pego máscaras, eu pego ideias de sites japoneses, porque os japoneses, gente, já têm um hábito, independente do coronavírus, eles já têm um hábito na vida de utilizar máscara. Então, eles são especialistas em máscara. Eu pego, geralmente, as minhas inspirações são em sites japoneses. É claro que o molde e as medidas deles eu adequo para o nosso tipo físico, porque geralmente os moldes, as medidas que eles dão lá, são pequenas para o rosto do brasileiro, tá? Que nós temos uma outra compleição física. Então, essa máscara aqui eu já fiz, eu testei, ela é bem legal, assim, tô vendendo para quem utiliza óculos, tá dando para vender direitinha e fácil de fazer, vocês vão ver. O molde é esse aqui e nós vamos fazer o molde juntas, tá? É rapidinho de fazer, muito fácil mesmo. Vocês aqui tem o desenho com todas as medidas, mas nós vamos fazer juntas, tá? Eu vou colocar máscara para vocês verem. É assim, ó, gente, vocês vão botar a alcinha, ó, de um lado, a outra alcinha do outro, ó. E ele vai ficar assim, tá? Coloca ele, ajusta no nariz, tem um araminho. Deixa eu chegar para cá. Ó. E você vai adequar o seu rosto. Ela é super bacaninha, porque, ó, para vocês verem, eu tô falando como tem o araminho para prender aqui, ó, tá vendo? O que acontece? O vapor da sua fala não sai por cima. Ela é meio soltinha aqui, o vapor acaba saindo por aqui, aqui fica preso, quer dizer, não embaça o seu óculos, ela não fica, ó. Então, gente, para fazer essa máscara, como eu já mostrei aí, ela fica penduradinha no óculos e não na orelha. Nós vamos precisar de um molde. Esse molde aqui, tá? Para fazer esse molde, nós vamos ter que ter um papel, né? Um quase quadrado. Ó. Esse papel, ele tem 17,5 assim e 16,5 assim. 17,5 por 16,5. Ok? Então, você vai botar ele de pé. E eu vou botar aqui uma seta. E no assim, ele vai ter, ó, 17
4,5 centímetros, tá? Ele vai ficar de pé nessa direção. Eu vou procurar tirar o mínimo possível ele dessa posição, tá? Para vocês fazerem esse molde, que é um molde muito fácil. Então, na parte superior, para a gente fazer o narizinho anatômico dessa máscara, nessa posição aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar, ó, da ponta para o meio, 5 centímetros e fazer um pontinho. Tá? De cima para baixo, você vai marcar 7,5 centímetros. E aqui, nesses dois pontinhos, você vai fazer um arredondado, ó, ligando um ponto ao outro. Fez o arredondado, tá satisfeita? Cobre com a caneta. Essa é a parte de cima, a parte anatômica, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Daqui, desses 5 centímetros para cá, nós vamos marcar 4 centímetros. E esses 4 centímetros eu vou marcar de lápis, porque não é uma marcação definitiva, tá? É uma marcação só para você ter um parâmetro, para você ter um guia. Ó, 4 centímetros. Desses 4 centímetros, você vai marcar outro pontinho aqui, do 4 até aqui, 5 centímetros, tá? Deixa eu abaixar mais, que eu acho que dá para ver melhor. Ó, aqui, desse 4 centímetros aqui, 5 centímetros. Também de lápis, que é só uma guia para você fazer, tá? Aí você vai fazer assim, ó. Nesses 4 centímetros, você vai fazer uma linha pontilhada e uma bolinha na ponta do 3,5, tá? Vou fazer uma pontinha aqui. Onde você marcou o 5, você vai descer uma linhazinha pontilhada até os 5 centímetros também, tá? Eu vou fazer um pontinho no 5. E aqui, na quina, você vai descer 4,5 centímetros. Ó. Ok? Tá aqui, ó. Então, esses pontinhos aqui, ó, esse e esse, nós vamos ligar esses pontinhos. Depois, ligado esses pontinhos, nós vamos passar a caneta. A parte superior da nossa máscara já está pronta, ó. Agora, nós vamos para a parte inferior da máscara, correto? Então, nós vamos marcar aqui, ó. Ela está na mesma posição. Então, desse lado aqui, nós vamos fazer o quê? Da ponta para cima, nós vamos marcar 3,5 centímetros e fazer uma bolinha. Ó. Tá? Aqui, da ponta para o meio, nós vamos marcar 11 centímetros, ó. 11 centímetros. Da ponta desse lado aqui para dentro, você vai marcar 3 centímetros. Vou fazer uma bolinha. Beleza?
E da ponta para cima, você vai marcar 6 centímetros. Desse jeitinho aqui, tá? Aí agora nós vamos com o lápis, nós vamos marcar aqui, ó. Vai pegar a régua e vai ligar esse pontinho que você fez aqui, de 3,5, e esse aqui de 11, você vai ligar com, ó, a régua, tá? Vai fazer uma linha reta aqui com a régua. Beleza? E esse ponto aqui, ó, do 3, aqui é o 3, né? Você vai, e aqui é o 6. Você vai fazer um arredondado descendo, ligando aqui, ó, o 6. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Tá? E vai ficar isso daqui. E tá pronta a sua máscara. Aí agora nós vamos recortar esse molde e vai estar o moldezinho pronto, que é esse molde aqui. Tá, agora nós vamos fazer a nossa máscara. De tecido, nós vamos gastar isso aqui. Ou seja, ela gasta praticamente a mesma coisa que vocês gastam para fazer uma máscara de pregas, tá? Então, é assim, você vai ter que ter 2 pedaços de tecido. Eu estou utilizando aqui o tecido, eu sempre utilizo um tecido para frente, um estampado ou de cor, e um tecido branco para o forro. 2 pedaços de tecido dobrados frente com frente, de um tamanho que dê o seu molde em cima, para você riscar, tá? Nos 2. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos riscar o nosso molde. E tá aqui, ó, os 2 moldes já devidamente cortados, tá? Nós vamos precisar também de uma tira de tecido de 13 centímetros assim e 3 assim. 3,5 assim. Então, 13 por 3,5. Aí nós vamos lá para a máquina, só que o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos dobrar esse viés aqui, ó, em formas de viés. A beirada dele para dentro, a outra também. E ele vai ficar assim, ó, no formatozinho de viés, tá? Aí depois nós vamos dobrar ele assim e passar uma costura, tá? Nós vamos lá para a máquina fazer isso e vamos lá para a máquina costurar essa parte aqui, ó, tá? Um pezinho de máquina. Vocês podem observar, deixa eu virar aqui, que, ó, até aqui ela vem reta, ó, no seu molde também. Até aqui, ó, até aqui ela vem reta, né? E depois é que ela faz o arredondado. Então, nós vamos costurar daqui, da onde ela vem arredondada, de um pezinho de máquina até aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. Daqui, onde está arredondado, retrocesso, até aqui. Vamos costurar também o nosso viés. Nós vamos precisar de material, nós vamos precisar também de um araminho para ficar em cima do nariz, tá? Esse araminho aqui que eu costumo utilizar, ele é vendido em qualquer loja que vende embalagem. É aqueles araminhos que vem para fechar o saquinho
pão, saquinho de mercadorias, tá? Ele já é encapadinho assim com plástico. Então ele é ótimo para embutir nas máscaras, porque você pode lavar, ele não vai enferrujar, tá? Então, tá aqui, ó, o veizinho já dobrado e passado e vincado, tá? Fica mais fácil de costurar. Então, vou colocar ele aqui e costurar ele na beiradinha. Quando a gente está costurando um tecido assim na beiradinha, geralmente o tecido vai para dentro do carrinho e às vezes embola. Então é bom puxar, ó. Não sei se vocês estão vendo. Aqui, ó, atrás eu tô puxando a linha, que aí ajuda a costura, tá? É uma dicasinha. Eu vou passar uma outra costura do outro lado para ele ficar bonitinho, assentado. Aí tá assim, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele ao meio. Aqui no meio. E vamos cortar aqui no meio. E ele vai formar os dois elos que vão ficar do lado. Eu já vou dar uma costuradinha, eu dobro assim e dou uma costuradinha aqui, que aí ele já fica bem fácil de trabalhar, tá? Uma costurazinha aqui, ó, nessa beiradinha aqui, para ficar o elozinho. E tá aqui pronto, ó, os dois elos onde vai o óculos, tá? Ó. Reserva. Agora nós vamos costurar a nossa máscara. Ó, costurado aqui, um pezinho de máquina. Nós vamos dar piques em toda essa volta aqui, tá? Arredondada. E vamos abrir a costura. Ó, desse jeitinho aqui. A mesma coisa nós vamos fazer com a parte do forro. Só que a parte do forro nós vamos, ó, virar ela assim. Por quê? Porque nós queremos colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Costura aberta de um lado e de outro, frente com frente. E aqui, ó, percebam, costura, beijando costura, tá? Porque aí ela vai ficar certinha. Costura com costura. Vamos dar uma alfinetada aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa, costura com costura. Ó, você colocando costura com costura, automaticamente ela vai assentar aqui dentro, tá? O ideal é que você dê uma alfinetada também, só para ajustar. Mas ela já assenta sozinha, ó. Você cortando, botando costura com costura, ela já assenta. É claro que nós vamos dar uma alfinetada só para firmar, porque às vezes o carrinho da máquina, né, o seu carrinho, seu pezinho de máquina, às vezes empurrando o tecido, pode tirar ele do lugar. E ela alfinetadinha vai ficar assim, toda direitinha. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que costurar em volta, correto? Só que antes nós temos que colocar esses dois elozinhos, tá? Que vão pendurar onde nós vamos. Ó, chegou a Violeta, tá, gente? Violeta tá carente hoje, né, Vivi? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou aqui, ó, marcar 1 centímetro aqui, ó, da beirada do elo para dentro, 1 centímetro e marcar. É a mesma coisa no outro. Só para não ficar um elo em cima, um elo maior que o outro.
Só para não ficar, ó, um elo, ó, tá vendo os risquinhos? Um elo mais para dentro do que o outro. Esse elo ele vai ser colocado aqui, na parte de cima, onde tem o narizinho. Então, aqui, nós vamos marcar, ó, 1,5 centímetro. 1,5 centímetro, ó. Marquei 1,5 centímetro em cima e aqui também 1,5 centímetro, tá? 1,5 centímetro. Então, aqui, ó, nesse 1,5 centímetro marcado, eu vou colocar o meu elozinho. Então, deixa eu virar assim para vocês verem. Percebam que ele tá para dentro, ó. A marquinha que eu fiz no elo tá aqui, ó, no limite do tecido, e ele tá aqui, ó, 1,5 centímetro, ele tá pro lado de dentro. Eu tô deixando aqui 1,5 centímetro livre, ok? Desse jeito aqui que vocês vão colocar. Dá uma alfinetada. Ó, desse jeitinho aqui, tá? E a mesma coisa nós vamos colocar aqui o outro. Então, é assim, okay, gente. Nós vamos costurar toda a volta um pezinho de máquina. Mas nós temos que deixar algum lugar aqui para desavessar a nossa peça. Eu vou deixar aqui essa lateralzinha aqui, ó, tá? Ó, essa lateral aqui. Então, aqui nessa lateral, eu vou fazer isso, ó. Eu vou deixar... Eu vou deixar 6 centímetros, ó, para desavessar a peça, porque aí fica mais fácil também na hora de colocar aqui o nosso araminho, tá? Ao lado fica mais fácil. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar daqui, onde eu marquei, vou costurar um pezinho de máquina, toda a volta, tá? Toda a volta, até aqui retrocesso. Então, ela vai ficar toda costuradinha. E tá aqui, ó, toda costuradinha, um pezinho de máquina, tá? Deixando esse espaço aqui, ó. Não, do outro lado. Deixando esse espaço aqui, ó, para desavessar. O que que nós vamos fazer? Antes de desavessar, nós vamos cortar esse excesso aqui, ó, que sobrou do elozinho, tá? Ó. Nós vamos dar piques em toda a volta, vamos desavessar direitinho, tá? E passar a nossa peça. Aqui, ó, percebam que aqui, ó, tá vendo? Nesses 2 risquinhos aqui, aqui começa e aqui termina a nossa costura. Eu vou dar um pique aqui, aonde começa e aonde termina a costura, tá? Ó, aqui, tá vendo? Tá vendo? Porque essa parte aqui vai ajudar na hora da gente desavessar. Por quê? Porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos dobrar ela e vincar essa partezinha aqui. De um lado. E de outro, na direção da costura, tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente. De um lado, ó, e de outro. Isso aqui vai ajudar ao acabamento quando você virar a peça. Então, agora nós vamos dar pique, virar nossa peça e passar ela muito bem passadinha. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Ela tá toda passadinha, direitinho. Então, aqui, ó, aqui nós temos o nosso araminho.
Nós vamos... deixa eu ver quanto de arame, né? Aqui, ó, eu tenho aqui 9 centímetros de arame, tá? Esses 9 centímetros de arame, o que eu vou fazer? Se você tem um maior e dá aqui, quer botar, pode colocar. 9 é o que eu tenho. Vou dobrar ele ao meio aqui, ó. Dobrando ao meio, eu vou apertar aqui. Ele vai ficar assim, ó, dobradinho ao meio, tá? Então, por aqui, ó, como é que fica certinho, tá? Quando a gente faz aquele acabamento interno. Por aqui, deixa eu só dar um jeitinho aqui no biquinho dele. Pronto. Ó, eu vou botar esse araminho por aqui, por esse buraco. Vou encostar, ó. Isso tudo vai acontecer aqui dentro, tá? Vou encostar ele aqui e aqui eu vou colocar um alfinete. Depois eu vou esticar ele para cá. Vou colocar um outro alfinete aqui, barrando ele. Aí depois vou colocar essa parte, esticar para cá e colocar outro alfinete aqui, tá? Isso tudo vai acontecer aqui dentro do tecido. Ó, o araminho tá aqui, tá vendo? Acima do alfinete. Aí você vai conferir para ver se ele está centralizado. Se não tiver, é só puxar, gente, ó. Aí nós vamos para a máquina e vamos fazer uma costura aqui, ó. Um pesponto aqui, cobrindo todo, ó, o alfinete. Vamos descer, fazer o pesponto aqui embaixo também, toda a volta dele. Aí depois aqui, ó, na pontinha do arame, eu vou fazer uns 2 pontinhos aqui e do outro lado a mesma coisa para ela ficar, o arame ficar fixo ali, tá? E tá aqui, ó, prontinha a nossa máscara, tá? Então, aqui o araminho, você vai adequar ele acima do seu nariz. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Você vai colocar a alcinha do seu óculos aqui, a outra alça aqui, desse jeitinho aqui. E ele vai prender, ó, o araminho vai ficar acoplado aqui. Então, a sua máscara vai ficar no seu rosto, mais suspensa, ó. Essa máscara, ela só é ideal mesmo para quem utiliza óculos, tá? Que ela foi feita para utilizar com óculos. Mas fica perfeitinha. Espero que vocês gostem, tá? Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? A sugestão de preço que eu dou, gente, ela é super baratinha, não utiliza elástico, não utiliza nada. Então, você pode vender ela por R$7, como eu vendo todas as outras, tá? R$7 é a minha sugestão de preço. O gasto dela é pouco, ela é rápida de fazer. E não deixem de colocar o araminho, porque ele é que dá a sustentação dela por cima do nariz. Um beijo no coração de todas, fiquem com Deus
e até a próxima aula, se Deus quiser.